E vamos continuar sobre esse ensino da palavra, esse entendimento que precisamos ter a respeito da justiça, né? Vocês que têm acompanhado essas ministrações, tanto ouvindo aqui, tanto na internet, no YouTube, têm entendido, têm conhecido o que significa ser justiça. Nós hoje somos a justiça de Deus. E só para lembrar que justiça é uma posição, amém? Justiça de Deus é uma posição. Nós entendemos que o homem, quando caiu, ele perdeu a comunhão, ele perdeu a vida, ele perdeu a natureza de Deus. Por causa do pecado, a morte entrou no mundo, e com a morte veio a doença, veio a miséria. O homem mudou de natureza. Deus, quando fez Adão e Eva, fez a sua imagem e semelhança. Adão e Eva traziam a vida, a natureza de Deus dentro deles. Eles tinham a natureza, a vida de Deus, mas com pecado eles caíram, eles perderam o governo, o domínio, perderam a imagem de Deus dentro dele, perdeu a vida de Deus dentro dele e perdeu a posição de justiça. E nós sabemos que Deus veio trazer, Deus tem um plano para restaurar o homem à posição original, amém? Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de nós, amados, amém? Por isso que Jesus veio, e por isso a obra que Ele realizou para nos alcançar, para alcançar a mim e a você. E hoje, amados, nós vamos estudar a respeito como Jesus se fez pecado. Eu queria que vocês abrissem sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que é o nosso... Está um pouco com... microfonia aqui, se pudesse diminuir um pouquinho, porque está com um pouco de microfonia. 2 Coríntios 5, 21, nós conhecemos esse texto. A Bíblia fala que aquele que não conheceu o pecado, quem não conheceu o pecado? Diga, Jesus não conheceu o pecado. Jesus, ele não pecou, amados. Jesus, ele não cometeu pecado. A Bíblia diz que não havia dolo em sua boca. Ele não pecou, ele não quebrou a comunhão com o Pai. Ele andou em santidade e justiça. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conheceu o pecado, ele não havia pecado, ele não havia cometido nenhum pecado. Mas a Bíblia fala também, mas Deus o fez pecado por nós. Veja, Deus faz Jesus pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Amém? Então Jesus ele se torna pecado. Ele é imputado nele o pecado da humanidade, o pecado de todos nós, recai sobre ele. E lá em Isaías 53, a Bíblia fala que Deus o agradou moê-lo, fazendo enfermar. Isaías 53, versículo de número 3 em diante, diz assim, Isaías 53, 3: ora, era desprezado, o mais indigno entre os homens de dores, experimentado no trabalho, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, amados, ele se fez pecado, todos os pecados, ele se faz pecado na cruz. E nós sabemos, amados, que o salário do pecado é a morte.
O salário do pecado é a morte. Nós entendemos, nós conhecemos que quando Deus fez o homem e a mulher, Ele deu uma ordem: olha, vocês podem comer de toda a árvore que há no jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Não foi isso a ordem? Deus deu só essa única ordem: no dia que vocês comerem, diga no dia. Então naquele dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E a Bíblia diz que quando o homem, o homem e a mulher, eles desobedecem a Deus, desobedecem diretamente essa ordem, ouvindo Satanás, a Bíblia fala que eles não caíram mortos na hora, não caíram mortos no chão. A Bíblia fala que eles viveram ainda 900 anos e depois morreram. Então, que morte foi essa? Que morte é essa que Deus disse que no dia que você comer, você vai morrer? Porque nós sabemos pelas Escrituras que Adão, quando comeu, não caiu morto, não foi fulminado naquela hora, mas a morte entrou. Diga, morte espiritual. E nós sabemos, amados, que morte não é o fim da existência. Morte é separação. Então, quando o homem peca, a primeira morte que entra é a morte espiritual. O que é? A separação do homem de Deus. A separação, ele perde a natureza de Deus dentro dele, ele perde a comunhão com Deus, ele perde a posição de justiça. A morte entra, ele se torna escravo do pecado, ele se torna escravo de Satanás, ele recebe a vida do diabo. Naquele momento, por causa do pecado, a morte espiritual entrou nele. É o primeiro tipo de morte. Por causa da morte espiritual, o homem veio a morrer fisicamente, porque ele está separado de Deus no seu espírito. Porque morte é separação. Por causa dessa separação de Deus em seu espírito, o homem veio a morrer espiritualmente. Então, morte espiritual é a separação do espírito do homem de Deus. E a morte física é a separação do espírito do corpo. Primeiro o homem experimentou a morte espiritual, e em razão da morte espiritual, ele veio a ter a morte física. A morte física é consequência da morte espiritual. Então, amados, nós vemos agora aqui Jesus se fazendo pecado, amados. Jesus naquela cruz, a Bíblia diz, quando é que Jesus se fez pecado? Na cruz, amém? Porque ele não havia pecado, ele não cometeu pecado, ele andava em comunhão com o Pai, ele andava em harmonia com Deus, ele estava fazendo a vontade de Deus aqui na terra. Olhando para Jesus, você via Deus. Ele disse para Filipe perguntou: mostra-me o Pai. E ele disse assim, como é que você me pergunta, mostra-me o Pai, que eu estou com você? Quem vê a mim, me vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. As obras que eu faço porque eu vejo o Pai fazer. Jesus refletia, para você saber o caráter de Deus, a natureza de Deus, quem Deus é. Olhe para Jesus, amém? Olhe para Jesus. Jesus é a expressão exata de quem Deus é, do ser de Deus, amém? Olhando, é por isso que ele disse para Filipe: olhe para mim. Como é que você pergunta onde está o Pai? Quem me vê, vê o Pai, porque eu reflito a sua natureza, eu reflito o seu caráter. E ele andou em justiça, sem pecado. Mas, amados, a Bíblia diz que Deus o faz pecado. Onde ele é feito pecado? Diga, na cruz. Na cruz ele é feito pecado. Agora abra sua Bíblia em Gálatas 3:13. Antes de abrir em Gálatas, abra aí em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4:15. Reforça aquilo que eu disse, que Jesus, ele não havia cometido nenhum pecado. Hebreus 4:15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes,
foi ele tentado em todas as coisas. Diga, ele foi tentado em todas as coisas. Ele conhece o que é ser tentado. Ele sabe o que é ser tentado. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Nós vemos as tentações de Jesus lá no deserto, né? No capítulo 4 de Mateus, ele é tentado pelo diabo. Ele foi tentado em todas as coisas. Mas a Bíblia diz que a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado, mas ele não cometeu pecado. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus imaculado, ele não comete pecado. Mas também a Bíblia diz que, como é que pode? Ele não pecou, ele não cometeu nenhum erro, ele não houve dolo na sua boca, mas a Bíblia diz que Deus o fez pecado. Abra aí em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Em Gálatas 3:13, amado. E a pergunta é: como é que Jesus podia morrer se ele não cometeu pecado? Porque o salário do pecado é a morte. Como é que ele ia morrer fisicamente se ele não havia cometido pecado? E a Bíblia fala lá em Hebreus 3:13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-nos ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Amados, quando ele está na cruz, eu disse para você que ele se faz pecado na cruz. Quando ele é pendurado no madeiro, a lei dizia que todo aquele que fosse pendurado no madeiro, ele era maldito. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então a morte de cruz para um judeu era uma coisa horrível, terrível, não somente pelos aspectos físicos, que aquela morte era, como se diz, agonizante, mas também pelo fato de que quem fosse pendurado no madeiro, a lei dizia: maldito é aquele. Então Jesus, quando ele está na cruz, ele se faz maldito. Na cruz ele se faz pecado. E nós conhecemos lá no capítulo 28 de Deuteronômio quais são as maldições da lei. E a maldição da lei se resume basicamente em 3: miséria, enfermidade e morte espiritual. Se você ler o capítulo 28 de Deuteronômio, na parte das maldições, porque Moisés começa a escrever no capítulo 28 a respeito das bênçãos, e depois ele diz: olha, se você não obedecer à voz do Senhor teu Deus, virão essas maldições e então te alcançarão. Você vai ser maldito na entrada, na saída, maldito no campo, na cidade. Então, amados, a maldição da lei era essa: enfermidade viria, derrotas viriam, vocês seriam derrotados pelos seus inimigos, vocês viriam em pobrezas, em miséria, vocês iam plantar e não iam colher, vocês iam construir, mas não iam morar nas suas casas. Era a maldição da lei, amado. Haveria morte espiritual. Basicamente a maldição é essa. Mas a Bíblia diz que ele nos resgatou da maldição da lei. Aleluias. Amados, hoje não precisamos mais quebrar maldições. Existem aí lugares que ensinam quebra de maldições hereditárias. Mas no momento que você nasce de novo e está em Cristo, você foi resgatado. Eu fui resgatado da maldição da lei. Você precisa estar em Cristo. Não precisamos quebrar maldições. A maldição já foi quebrada. Ele se fez maldito em meu e em seu lugar, ao se fazer pecado na cruz. Quando ele se faz maldição na cruz, ele está traindo para si miséria, a enfermidade, a morte espiritual. Porque maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Era a sentença que havia na lei. E ele está ali na cruz, amados. Na cruz ele se faz pecado. Ele se faz pecado, amados. É muito mais. Ele não só está representando o pecado. Ele não só está representando o pecador.
Ele não está ali numa figura simbólica, ele se torna, diga, ele se torna o próprio pecado. Não os pecados, a Bíblia diz que ele se torna pecado, falando da natureza pecaminosa. Na cruz, Jesus se faz pecado. Os irmãos estão aqui, estão entendendo, amados? É por isso, amados, que lá no capítulo de número 27 de Mateus, abra aí por gentileza, capítulo 27 de Mateus, versículo 46, perto da hora nona, 27, 46, diz assim, Mateus 27, 46, veja o que Jesus fala na cruz. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento na cruz, quando ele se faz pecado, ele grita isso. Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquela hora, amados, quando Deus olhou para Jesus, ele via o pecado, ele via a maldição. Naquela hora, amados, Deus vira as costas para Jesus. Naquela hora, Deus abandona Jesus. Naquele momento, Ele está no nosso lugar. Sim, Ele está no nosso lugar. Mas Ele está no nosso lugar e Ele se torna o pecado. Naquela hora Ele recebe o juízo, a condenação. Ele está pagando a pena, a penalidade pelo pecado. Qual é o salário do pecado? A morte. E não é somente morte física, amados. A morte física é consequência da morte espiritual. Lá quando ele está se fazendo pecado, ele está ali sendo imputado sobre ele os pecados passados, os presentes e os futuros, amados. Ali está sendo julgado o pecado do homem. Ali está sendo paga a sua dívida. Ali está sendo paga o preço da nossa rebeldia e da nossa desobediência. Ele está ali pagando isso. Amém? Ele está bebendo o cálice. Ele diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse? Esse cálice que ele ia beber era o cálice do julgamento, era o cálice como se diz, de se tornar pecado, de se tornar maldito, de se fazer enfermo em nosso lugar, de estar morrendo, de se estar separado de Deus. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele nessa hora, porque quando ele se faz pecado, ele está separado de Deus, amados. Não é isso? Não, a Bíblia diz lá em Isaías 59, o que é que faz separação entre Deus e o homem? É o pecado. Veja lá, Isaías 59, nós conhecemos essa passagem. Isaías 59, versículo 1 até o versículo 2, diz assim, eis que, Isaías 59, 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos para não poder ouvir. Versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Então, amados, a Bíblia diz que o pecado é que faz separação entre Deus e o homem. Amém? Mas, amados, no versículo 1 diz assim, que a mão do Senhor não está encolhida. Amém? Para que não possa abençoar.
nem o seu ouvido tapado para que não possa ouvir. Então, se alguém disser: olha, Deus está pesando a mão sobre você, diga assim: pese mais, porque a mão do Senhor está estendida para abençoar você. Amém, queridos? A mão do Senhor, quando Ele vem, a mão de Deus está sobre você, é para abençoar, mas, amém? É a mão de Deus está pesando sobre mim. A glória a Deus, pese mais, porque está estendida para abençoar. Porque, amados, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E na cruz, Jesus está naquele momento experimentando a separação de Deus, porque Deus o faz pecado naquele lugar, naquela hora, na cruz, quando Ele está pendurado no madeiro. Ele está lá se fazendo pecado, se tornando, se identificando com o pecado. Para que, amados? Para que no versículo em Gálatas 3,13, a Bíblia fala que para que a bênção de Abraão, versículo 14, Gálatas 3,14, para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Era preciso ele se fazer pecado, era preciso ele se identificar com o pecado, para que a bênção de Deus chegasse até nós. Então, amados, Jesus na cruz, Ele está se fazendo pecado, Ele está separado de Deus. Ele diz que Ele clama a Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Ali Ele experimenta o juízo, Ele bebe o cálice do julgamento, do juízo, da condenação, para nós não bebermos mais este cálice, amados. Os homens vão para o inferno. Sabe por quê? Porque não conhecem essa verdade. Muitos vão para o inferno com a dívida já paga. Sabia que a dívida já foi paga? A dívida pelo pecado já foi paga por Jesus, amados. Ele já pagou, Ele sofreu em nosso lugar. Ele sofreu a nossa condenação. Ele bebeu o nosso juízo. Ele pagou a nossa pena. E o povo está indo para o inferno com a dívida já paga. Ele já pagou. Nós precisamos anunciar. Por isso que se chama evangelho. É uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Olha, você não precisa ir para o inferno. Você não precisa ser escravo de Satanás. Você não precisa ser escravo do pecado, porque a dívida já foi paga. Imagine você está devendo uma coisa que não pode pagar, e a pessoa chega na sua casa e diz assim: olha, não se preocupe, já fui paga. Você vai se alegrar ou vai chorar? Vai se alegrar. Isso é boas novas, amados. Isso é evangelho. Evangelho não é dizer condenação nem juízo, não. O evangelho é dizer: a condenação, o juízo já foi, satisfeito na cruz. Jesus já bebeu o cálice. Não precisa, a humanidade não precisa mais passar por isso. As pessoas não precisam ser escravas de Satanás. Não precisam ser mais escravas do pecado. Elas precisam crer nessa verdade e se sujeitar a essa realidade em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então Ele se fez maldito, se fez pecado na cruz. Ele recebe o julgamento pelo pecado. E a Bíblia diz que Ele morre fisicamente. Mas Ele só morre fisicamente porque primeiro Ele morreu. Porque Ele primeiro morreu espiritualmente, amados. Jesus, Ele diz: ninguém pode tirar a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Ele se entregou voluntariamente. Ele fez isso voluntariamente. Ele diz: se possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Muitas vezes eu pensava que Jesus estava com medo da cruz, estava com medo do sofrimento físico, mas era muito mais do que isso. Quando Jesus diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, Ele sabia que a comunhão dele ia ser quebrada com o Pai naquela hora. Ele sabia que ele ia se tornar pecado. Ele sabia que ia se tornar maldito. Então ele disse: Senhor,
parafraseando, está dizendo: olha, se há algum meio da humanidade ser salva sem eu passar por isso? Há algum meio de alcançar os homens sem eu passar por isso? Se for, ótimo, mas se não for, seja feita a tua vontade. Ele se consagra naquela hora e dizendo: seja feita a tua vontade. Se é o único caminho, se é a única solução, eu vou lá pagar o preço. Amém. As pessoas dizem: eu preciso pagar o preço. Bem, se é o preço de você orar, de acordar cedo, é uma coisa. Agora, o preço pela salvação já foi paga. Amém? Se você, quando diz pagar o preço, está falando: eu preciso me esforçar para orar mais, para ler a Bíblia, para me consagrar. Amém. Mas o preço da salvação já foi pago. Você não precisa pagar preço nenhum para ser salvo hoje. Apenas crer e aceitar essa verdade com seu coração. Amém, amados? Glória a Deus. E ele morre, amados. A Bíblia diz que ele experimenta a morte física. Mas a Bíblia fala, mas com a morte física, ele também ele experimenta a morte espiritual, e por causa disso ele morre fisicamente. E a Bíblia fala, mas que ele morreu espiritualmente, não somente fisicamente. Ele morre fisicamente, mas primeiro ele morre espiritualmente. E a Bíblia fala, se você abrir aí em Atos, capítulo número 2, versículo 23, Atos 2, vamos ler do versículo 22 em diante, até o 38, Atos 2, versículo 22 ao 38, diz assim, Atos 2, 22, o contexto é Pedro pregando para os judeus. Depois do Pentecoste, ele prega para aquela multidão, e ele começa se dirigindo à multidão que estava ali, que tinha visto o derramado do Espírito Santo sobre aqueles 120 irmãos que estavam lá no cenáculo, e saíram pelas ruas, cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas. E Pedro está falando no versículo 22 de Atos 2, assim: varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. E este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos, o crucificaste e mataste por mãos de injusto, a qual Deus o ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades, ou no inferno, nem me permitirá que o teu santo veja corrupção. Deixa eu parar aqui, amados. Pedro está falando que para os judeus: olha, vocês, Jesus veio, ele veio para os seus não receberam, e não somente não receberam, como entregaram na mão dos injustos romanos para o matar e o crucificar. A Bíblia diz assim: olha, esse Jesus, a Bíblia diz que havia uma promessa. No versículo 27 diz assim: não deixará a minha alma no Hades. Em outras versões diz morte, mas o original é inferno. Quando Jesus morre, amados, ele morre espiritualmente, ele morre fisicamente. E quando ele morre, ele vai até as regiões profundas da terra. Ele vai até o Hades, ele vai até o inferno. Porque, amados, uma pessoa que morre em pecado, vai para onde? Um pecador, quando morre, vai para onde? Para o inferno. E quando Jesus ele
bebe, toma o preço, ele bebe o cálice, e ele se faz pecado, ele vai cumprir, pagar a pena até seu último centavo, e ele desce até o Hades. A Bíblia diz assim, não, versículo 27, não deixará minha alma no Hades ou inferno. Algumas versões de morte, mas o original é inferno. Ele desce à região dos mortos, ele desce ao inferno, porque ele estava pagando o preço. Porque, amado, a morte, o salário do pecado é a morte, mas não é só morte física não, é morte espiritual. E ele desce, quando ele morre, ele desce até o inferno, e passa 3 dias lá, amados, 3 dias, naquela região, no lugar onde os pecadores iam, as pessoas que, separadas de Deus, na casa de Satanás. Por quê? Ele se fez maldito, ele se fez pecado por nós. Amados, isso é tão profundo, que mostra o quanto o pecado causou de prejuízo, o quanto o pecado é grave, que custou a vida do Filho de Deus. Deus não fez apenas assim, colocou a mão em cima da cabeça, não, está tudo bem, vamos esquecer. Não, amados, um preço foi pago, o cálice foi tomado, foi bebido, ele bebe a condenação, ele sofre o juízo, até sua última consequência, ele desce às profundezas da morte, ele desce até a região dos mortos, ele desce para o inferno, porque ele estava separado. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Era meu destino, era o seu destino. Se ele não viesse, amados, nós estamos condenados ao inferno. Condenado ao inferno é como se diz, tem uma palavrinha, né, que o pessoal usa, né, danado. Danado é isso. Você sabia disso, né? Danado, a palavra danado significa condenado ao inferno. Então nunca mais diga para o seu filho ou sua filha, você é um danado ou uma danada, amém? Porque Jesus, ele foi ao inferno, ele levou a nossa condenação, e ele está lá, esses 3 dias, amados, no inferno, porque ele está separado de Deus por causa do meu e do seu pecado, amém, queridos? Glória a Deus. E continuando, versículo 28, fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face, e a tua face me encherá de júbilo. Varão, irmãos, seja lícito dizer livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Entre nós até hoje a sua sepultura, entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto do seu lombo, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, aleluias. Então, amados, durante os 3 dias, Jesus está ali, naquela região, está lá no inferno, esperando que a justiça de Deus seja satisfeita. Até que Deus diz assim, ao 3º dia, Deus diz, olha, meu filho não pecou. Meu filho satisfez a dívida. Veja, amados, quando Jesus está pagando o preço ali na cruz, ele não está pagando para o diabo, viu? Muitos dizem, não, Jesus foi à cruz porque o diabo... Não, amados,
a dívida que o homem tinha não era com o diabo, era com Deus. Ele está pagando a dívida do homem diante de Deus. Amém? Ele não está satisfazendo o diabo, não, amados. Ele está satisfazendo a justiça, o juízo de Deus naquele momento. Então, amados, Ele está pagando o meu pecado, Ele está pagando a minha dívida naquele momento. Amém? E no terceiro dia, Deus diz assim: está satisfeito. Eu estou satisfeito. Já foi atendido os requisitos. Você cumpriu tudo. Você cumpriu todas as exigências. E a Bíblia diz que no terceiro dia Ele é ressuscitado, amados. Oh, aleluia. Glória a Deus. Abra, amado, a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Primeira Timóteo 3,16. A Bíblia fala e nos revela um mistério. Veja qual foi o mistério revelado, amados. Isso era um segredo, nem os anjos sabiam. Nem os serafins, nem os querubins conheciam esse mistério, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Mas a Bíblia nos revela algo. A Bíblia diz assim, versículo 16: ora, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, da nossa religião, da nossa fé, do nosso credo. Aquele que se manifestou em carne. Quem se manifestou em carne? Jesus. Deus se manifesta em carne, amados. Porque não havia nenhum justo, nenhum sequer. Toda a raça havia se contaminado, amados. A Bíblia, vocês aprenderam que ninguém nasce pecador, mas nasce sujeito ao pecado. Amém? Então, pelo pecado de Adão, ele condenou toda a raça ao pecado. Condenou toda a raça, sujeitou toda a raça ao pecado. E não havia nenhum justo, nenhum sequer. O primeiro Adão morreu. Ele ouviu Satanás, desobedeceu a Deus e morreu. O diabo matou o primeiro Adão. Mas o segundo Adão ele não conseguiu matar. Ele tentou de todos os jeitos, ele tentou subornar. Olha, tudo isso eu te dou se você me adorar. Se prostra a mim, Jesus, está escrito. Ele resistiu. Jesus não quebrou a comunhão com o Pai. Ele voluntariamente se fez pecado por nós. Ele se entregou por nós. Amém? E aí a humanidade não havia um representante, ninguém havia para representar o homem, a humanidade, porque todos pecaram. A humanidade estava condenada. Onde achar um representante legítimo para pagar o preço? Porque, amados, a dívida que o homem tinha era com Deus. Essa dívida era o homem com Deus. Por isso, amados, que Deus não enviou um anjo para cá. Porque, amados, os anjos não é imagem e semelhança de Deus. Quem é imagem e semelhança de Deus são o quê? Eu e você. Você sabia disso? Que Deus não criou o anjo à imagem e semelhança dele? Deus criou, foi o homem à imagem e semelhança dele. E Lúcifer, que é Satanás, né? Lúcifer foi expulso do céu porque queria estar numa posição que Deus não estabeleceu para que ele estivesse. Lúcifer queria ser semelhante ao Altíssimo e assentar no trono de Deus. Deus não criou anjos para ser semelhança a ele. Deus não criou os anjos para ser semelhante a Deus. E não criou os anjos para se assentar no trono de Deus. Mas nós estamos assentados em Cristo, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Nós estamos assentados nas regiões celestiais, amados. Mas Deus não estabeleceu isso para Satanás.
Por isso que ele é expulso no céu, porque queria ser algo que Deus não projetou para ele ser, queria estar no lugar que Deus não estabeleceu para ele estar. Por isso que ele se rebelou, e ele é expulso do céu, e ele desce ao céu, ele desce do céu com óleo, com sangue no olho, irado. O diabo odeia você, amados, simplesmente porque Deus fez você, nos fez com algo que ele não tem, a imagem e a semelhança de Deus. Ele olha para o homem, ele tem ódio, porque vê no homem a queda dele, a razão da expulsão dele, a razão do fracasso dele. Ele vê no homem Deus. Ele vê a figura de Deus em você. E ele sempre vai odiar, porque ele vai lembrar. Você sempre vai ser uma lembrança para ele. Você é um derrotado. Você foi expulso. Deus te expulsou. Você quis ser algo que você não é. E está no lugar onde você não foi chamado para estar. Então Deus procura na humanidade e não vê ninguém, porque todos estavam debaixo do jugo do pecado. O que é que ele faz? Ele diz: eu irei. Amém. Ele diz assim lá em Hebreus: sacrifícios e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Jesus, amados, o corpo de Jesus tem um início, amados, amém? Jesus, ele é Deus, de eternidade a eternidade, amém? Jesus era Deus eterno. A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele sempre foi Deus. Mas no momento que ele se faz carne, um corpo dele surge. Amém? Naquele momento ele não tinha corpo, mas na hora que ele nasce, Deus dá um corpo para ele, prepara um corpo para ele. Amém? Então aqui a Bíblia diz que ele se manifestou em carne. Ele toma a figura humana, ele veste um corpo, ele tabernacula, ele se faz carne. A Bíblia diz que lá em João, a Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus. É o versículo de número 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele se faz carne, vimos a sua glória. Ele é chamado de unigênito. Diga unigênito. Por quê? Porque o unigênito é um filho único, não tem mais outro. Porque o primeiro filho de Deus, Adão, havia morrido. Não era verdade? Deus só tinha agora um filho. Agora o outro filho que vem é o segundo Adão. Ele é unigênito. Ele chega no mundo como unigênito, como único filho. E eu sempre disse, eu ensinando aqui no discipulado, eu estava dizendo: queridos, você sabia que nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Davi, nem Elias, nem Jeremias, nem Isaías eram filhos? Amém? Que a Bíblia diz que ele é unigênito, ele chega como unigênito. Nós conhecemos João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho o quê? Único. Só tinha ele naquela hora. E por que você pergunta? E por que você quer ser como Jó, como Jeremias, como Isaías? Por que você quer ser algo que eles desejavam ser hoje? Porque nós queremos voltar para o Velho Testamento e ser algo, estar numa posição que eles almejaram estar hoje. E esse é um privilégio nosso, amados, que eles não tinham. A Bíblia diz: não mais vivo eu, mas não é Abraão, nem Isaac, nem Jacó vive em mim, é Cristo vive em mim. Cristo é como se diz, é o ser, convergiu nele todas as coisas, no céu, na terra, está convergido em Cristo. Ele se manifesta em carne, amados. Em Filipenses capítulo 2, nós vemos que a Bíblia diz que ele se humilha,
se fazendo homem e sendo obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia fala da humilhação, capítulo 2 de Filipenses. A Bíblia fala no versículo de 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É um sentimento, foi uma escolha pessoal dele. Ele poderia muito bem ficar lá no céu. Ele no céu, Deus, ele é Deus adorado, anjos o servindo, milhões de hostes de anjos o adorando, servindo a ele. Ele não precisava vir não para cá, por mim, por você. Eu não queria saber dele. Eu virava as costas para ele. Eu era um pecador, não queria saber de nada de Deus, não queria saber nada de igreja. Mas ele me amou. Amém, aleluia. Ele amou você. Ele disse: olha, não é porque nós merecemos, não, é porque ele nos amou, amados. Não é porque nós somos bons, não, é porque ele nos amou. E porque ele nos amou, nós somos justiça, nós somos bons, nós temos a vida de Deus. Amém, amados? Então ele desce, esse mesmo sentimento passou nele, amados. Ninguém o obrigou a vir, ninguém o forçou a descer, ninguém sugeriu. O Espírito Santo diz assim: meu filho, seria bom você dar uma descidinha lá e resolver isso aí. Não, não foi não, amados. Ele não ouviu nenhuma piadinha, nenhuma indireta. Olha, é bom que você resolver esse problema. Não, ele decidiu voluntariamente vir. É esse sentimento, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo. Versículo 6, que sendo na forma de Deus, ou subsistindo como Deus, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Versículo 7, mas se aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Amados, ele não só tomou um corpo humano com osso, com sangue, ele cansava, ele tinha fome, não somente as limitações do corpo humano, mas ele se torna servo. Diga servo. É o sentimento que havia nele, ele veio servir. Enquanto o povo quer ser servido, ele veio servir. E ele veio servir, e achado na forma do homem, ou semelhante ao homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Morte física e morte espiritual, amados. Aleluias. Em Hebreus capítulo 2, você pode depois, pode anotar e ler em casa, se você quiser ler. Mas a Bíblia diz que ele provou a morte por todos os homens. Veja capítulo 2, versículo 13. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis aqui a mim os filhos que Deus me deu. Versículo 14, e como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Diga, ele participou da carne e do sangue. Jesus não veio aqui em forma de espírito não, mas ele veio com corpo, com carne, com sangue. Amém? Também ele participou da mesma coisa, para que pela morte aniquilasse o que tinha em pé da morte, isso é, o diabo, e livrando todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, amados, ele morre, ele se faz carne, se manifesta em carne. A Bíblia diz em Timóteo, o texto que nós estávamos lendo, 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da nossa piedade, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito. 1 Timóteo 3,16. Diga, justificado em espírito. Amados, vocês vão concordar comigo. Nós entendemos que Jesus se fez carne, habitou entre nós. Não é verdade? Isso é fácil de nós entendermos. Isso é fácil, sabemos que a Bíblia é clara, ele disse que ele se fez carne, né? Ele habitou entre nós. Mas muitos não entendem essa segunda parte. Ele foi justificado no Espírito. Amados, vocês concordam comigo que a pessoa, quando é justificada, é porque antes não era justo?
Quem precisa de justificação é o justo. Se você é justo, você precisa ser feito justo? Sim ou não? Se eu já sou justo, eu preciso ser justificado? Sim ou não? Se eu já sou, para que eu vou ser justificado? Quem precisa de justificação é quem? Quem não é. Eu não era justo, eu precisei ser justificado para me tornar justo. Não é verdade? Mas a Bíblia diz aqui que ele é justificado em espírito. Quando isso acontece, amado? Amado, ele se identificou com o pecado para nós nos identificarmos com a sua justiça. Ele se faz pecado para você ser feito justiça. Ele se faz condenação para nós fôssemos justificados. Ele se faz maldito para você ser bendito de Deus. Ali, amados, quando ele está lá no inferno, separado de Deus, pagando o cálice, porque a morte, o salário do pecado não é somente morte física, é morte espiritual, e ele desce para a região dos mortos, ele desce para o inferno, ele leva o meu pecado, ele leva a minha iniquidade, ele leva a minha maldição. Ele estava separado de Deus, mas ao terceiro dia, Deus diz: está satisfeita a dívida está toda paga, e Ele justifica Jesus em espírito. A Bíblia diz que Ele é justificado em espírito, amado. Aleluia. Amados, a identificação com Ele se identificou conosco. E quando nós nos identificamos com Ele, amados, nós recebemos tudo que Deus planejou, todos os benefícios da redenção, amados. Tudo que Deus planejou, tudo que Deus havia estabelecido para nós sermos resgatados e colocados na posição original novamente. Então, amados, ele é justificado em espírito. Aí a Bíblia diz, depois que ele é justificado em espírito, ele é visto pelos anjos, pregado aos gentios, escrito no mundo e recebido acima na glória. Pois ele sai, ele é justificado, amados. Deus, antes de ressuscitar ele fisicamente, Deus o vivifica em espírito. Aleluia. Ele volta à vida espiritual. Ele é vivificado em espírito, é justificado em seu espírito, e depois ele é ressuscitado. Depois de ressuscitado, ele sobe, e agora ele está à destra de Deus. Glória a Deus, amados. Pedro, capítulo 3. Deixa eu ver se é esse versículo mesmo. (3:18). 1 Pedro 3:18. Veja o que diz a palavra em 1 Pedro 3:18. Pode jogar, 1 Pedro 3:18. Finalmente, 18. É 18. 3:18. Aí está o 8. Porque também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para nos levarmos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Mas eu gosto dessa versão que diz assim: vivificado no Espírito. Amados,
Quem está vivo precisa ser vivificado? Não, é quem está morto. Deus o vivifica no seu espírito, ressuscitando ele dentre os mortos, amados. Quando ele traz Jesus, ele ressuscita Jesus ao terceiro dia. Ele não somente traz fisicamente, ressuscita ele fisicamente, mas ressuscita, ele vivifica ele no seu espírito. Ele é justificado em seu espírito. Amém, queridos? Aleluia. E a Bíblia diz, amados, lá em Romanos capítulo 6, existe uma identidade, amados, para nós recebermos todos esses benefícios que Jesus fez por nós, que Deus em Cristo fez por nós. Assim como Ele se identificou com o nosso pecado, com a nossa miséria, com a nossa maldição, com a nossa morte, com a nossa enfermidade, nós precisamos identificar-se com Ele, com a sua vida, amados. Amém? Glória a Deus. Romanos 6,6 assim: sabendo isto, vamos ler no versículo 4, diz, Romanos 6,4, até o versículo de número 6. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Assim como Ele ressuscitou ao terceiro dia, assim como Ele foi justificado em espírito, assim como Ele foi vivificado em espírito, assim como Ele estava morto espiritualmente e foi vivificado, assim nós, quando estamos em Cristo, nós somos vivificados, recebemos a justiça e a vida de Deus, amados. É isso que ele está dizendo. Olha, nós fomos sepultados semelhante à sua morte pelo batismo. E esse batismo aqui é batismo no corpo, né? Não é batismo nas águas. Amém? Pela sua morte, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida, porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, diga desfeito, a fim de não sirvamos mais o pecado. Amados, Ele morreu para o pecado, mas Ele ressuscitou. Nós também, quando estamos nele, nós estamos mortos para o pecado, mas vivos para com Deus. Ele se identificou conosco, para hoje nós fazermos o caminho de identificarmos com Ele na sua morte. Quando Ele estava lá na cruz, eu também estava na cruz. Quando Ele foi sepultado, eu fui sepultado com Ele. Quando Ele morreu espiritualmente, meu velho homem estava morrendo com Ele também. Mas também quando Ele ressuscita, Ele é justificado em espírito, Ele é vivificado, Ele é chamado para a vida. Eu também estava com Ele. E quando Ele sobe, Ele ascende à glória, eu subo com Ele. E quando Ele se assenta à destra de Deus, eu também me assento com Ele. Porque eu estou nele, Ele está em mim. Aleluias. Isso é a realidade, amados. Glória a Deus. Abra em Hebreus capítulo 1. Oh, aleluias. A partir do versículo número 1. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O Velho Testamento era sombra, apontava para o que havia de vir. E quando o Filho vem, a Bíblia diz assim que ninguém jamais tinha visto a Deus. Lá em João diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava no seio do Pai, esse o fez, esse o revelou. Jesus revela quem Deus é na sua plenitude.
na sua totalidade. E ele diz, Deus nos fala hoje através do Filho. Glória a Deus. Versículo 2. A quem constituiu herdeiro de tudo. Ser ele herdeiro, eu também sou herdeiro também, amados. Porque eu estou nele, ele está em mim. Amém? Ele é constituído herdeiro de tudo. Por quem também fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, está falando de Jesus, que é o esplendor da glória de Deus, a expressa imagem da pessoa de Deus, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Essa é a posição de Jesus hoje, sentado à destra de Deus. Quem está sentado está na posição de descanso. Vocês estão descansando aí sentados. Jesus está sentado hoje, porque ele já encerrou, a obra já foi feita, tudo já foi feito, tudo já foi realizado. Ele já pagou todo o preço. O problema do pecado foi resolvido. O problema do diabo também foi, porque quando ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o diabo. E ele se assentou, amado, acima de principados, protestados, domínio, governo, qualquer demônio que se chame, então qualquer anjo que se nomeie, ele está acima de todos os nomes, ele está lá nessa posição, e se assentou, está dizendo, está feita a obra, tudo já está consumado, tudo foi realizado. Versículo 4. E feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele herdou um nome excelente, pelo qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez, diga outra vez, introduz no mundo o primogênito, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Amados, quando é que Deus gerou Jesus? Eu sempre perguntava. Ele diz assim, Deus fala para ele, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Oh, gente, e ele foi gerado? Ele não tem fim nem começo de dia, como é que ele é gerado? Né? Ele foi gerado, amados, quando ele se torna pecado, quando ele morre espiritualmente e é levado para a região dos mortos, para o inferno, e passa 3 dias separado de Deus, naquela região. Quando Deus no terceiro dia o ressuscita, ele primeiro vivifica em espírito e justifica em espírito. Naquele momento, Jesus é gerado. Ele sai da morte para a vida. Ele sai do inferno para a glória de Deus. Naquele dia, Jesus é gerado. Gerado, ou como? É como se fosse nascido de novo. Ele não era pecado. Ele não estava separado de Deus. Deus não precisou vivificar. Deus não precisou justificar. Naquele dia ele dizia, é hoje. Hoje eu te gerei. Hoje você é vivificado. E a Bíblia diz, ele continua, quando ele é vivificado, como ele é gerado, ele volta. O que é gerar? Ele volta, ele recebe a vida, amados. Amém? Ele recebe a vida. Ele é vivificado em espírito. Ele recebe a vida de Deus. E a Bíblia diz assim, no versículo 6, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito. Então quando ele ressuscita, amados, ele volta de novo como primogênito, ele é o primeiro. Ele entrou no mundo como unigênito. Mas quando Deus diz, hoje eu te gerei, e levanta ele dentre os mortos, tirando eles da morte espiritual, da morte física, quando ele é justificado em espírito, ele é vivificado em espírito, pelo Espírito Santo, ele traz ele novamente, e ele diz, olha, quando ele traz novamente de volta ao mundo, ele diz assim, olha, quando novamente introduz, ele é chamado de o primogênito, ele é o primeiro de muitos.
Aleluia. Ele não mais é único, ele não é mais o unigênito, ele agora, quando ele volta outra vez, ele é o primogênito dentre os mortos. Diga, o primogênito dentre os mortos. Eu sempre me perguntava, por que ele é chamado primogênito dentre os mortos? Primogênito é o primeiro, não é verdade? E me diga uma coisa, no Velho Testamento as pessoas não ressuscitavam? Ressuscitou ou não ressuscitou? Pessoas no Velho Testamento não ressuscitou? No ministério de Jesus ele não ressuscitou pessoas? E por que ele é chamado primogênito dentre os mortos? Porque ele é chamado primeiro dentre os mortos, e os outros já morreram e já ressuscitaram. Porque ele é o primeiro que ele sai da morte física, da morte espiritual. Ele sai, como se diz, da condenação. É o primeiro que é justificado. É o primeiro que é vivificado em espírito. Porque todos eles morreram e voltaram, mas Jesus, ele é ressuscitado, ele não mais morre, ele vem com o corpo ressurreto, mas ele vem justificado e justifica o mundo. Ele é o justo que justifica muitos. Ele é vivificado em espírito, ele é o primogênito, o único que saiu, o único que foi vivificado, o primeiro que foi vivificado, o primeiro entre muitos, o primeiro que é justificado, amém? O primeiro de muitos outros filhos que viriam, aleluias. Hoje eu te gerei, aleluia. Versículo seguinte, aí, versículo 6, e quando outra vez introduz no mundo, o primogênito disse, e todos os anjos de Deus o adorem, amém? O adorem. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos fez vento e seus ministros labareda de fogo, mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século do século, cetro de iniquidade é o cetro do teu reino, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Ele é Deus, ele é adorado. Ele volta à posição que ele havia deixado ao se fazer homem. Ele volta na posição agora de glória, de honra. Os anjos o adoram. Amém? O adoram e reconhecem que ele é o Deus criador de todas as coisas, que sustenta todas as coisas e que fez tudo isso, amados. Passou por tudo isso por nós. Nós vemos, olha, existe, amados, hoje você vê Jesus com um corpo à destra de Deus, sabia? Existe um homem na glória sentado à destra de Deus, aleluia. Ele é Deus, sim, Deus homem, mas é Deus, está lá sentado à destra de Deus, amados, representando todos nós. Ele é o segundo Adão, e nós estamos nele, amém, queridos? Então, amados, ele é o primogênito dentre os mortos. A questão do pecado, amados, o pecado quando o pecado entrou no mundo, trouxe uma destruição tremenda. O pecado realmente foi algo grave, amados, que precisou de tudo isso para que fosse removido. Ele é o Cordeiro que remove o pecado. Vocês entenderam? Vocês estudaram que a lei, o Velho Testamento, que tinha os rituais, aqueles animais não podiam remover pecado, porque eram sacrifícios imperfeitos, eram parciais. O sangue de bode, de touro, não podia remover pecado, porque você não tem cara de bode nem de touro. E a dívida não era do bode nem do touro, a dívida era sua, era minha. Por isso que o sangue de bode e touro não retirava pecado. Era como a pessoa contraísse uma dívida, um empréstimo, e só pagasse os juros. Tem gente que só paga o mínimo do cartão, né? Só pagava o mínimo do cartão, e a dívida crescendo, e a dívida crescendo, e a dívida crescendo, só paga o mínimo, não é isso. Quando vê, está enorme a dívida.
O sangue dos bodes e das ovelhas, ele só não pagava a dívida, só conseguia quitar os juros, pagava o mínimo. Mas Jesus, ele não só veio pagar os juros, mas também veio pagar a dívida principal. Ele veio retirar o pecado, amados. O sangue de bode só cobria, colocava debaixo dos tapetes a sujeira. Mas Jesus veio retirar, ele veio tirar a sujeira, retirar o pecado, tratar com o pecado. Nós somos justiça hoje de Deus, porque ele tratou com o pecado, mas ele precisou se fazer pecado, morrer espiritualmente, morrer fisicamente, descer até a região da morte, estar lá separado de Deus, provar todo o cálice, beber todo o cálice da condenação, do juízo, por mim e por você. Ele estava tratando com o problema do pecado, porque o pecado é sério, amados. É sério. Precisou o Filho de Deus ser justificado e vivificado, amados, para sair daquele lugar. Por isso que Deus diz: olha, hoje tu és meu filho e hoje te gerei. Você é o primogênito dentre os mortos. Você venceu o pecado, você foi vivificar. E todos nós, amados, que nós identificamos com Ele hoje, nós éramos pecadores, nós éramos desobedientes, nós estávamos longe de Deus, estávamos mortos espiritualmente. Não era isso, não estávamos mortos espiritualmente, não estávamos separados de Deus, nós não tínhamos comunhão com Deus. Mas no dia que eu me identifico com Cristo, o meu velho homem é crucificado na cruz, como Ele foi crucificado. O meu velho homem é sepultado como Ele foi sepultado. O meu velho homem é enterrado, mas ao terceiro dia ele é vivificado. Jesus é justificado, ele é chamado de filho. Hoje tu és meu filho, eu te gerei. E no momento que eu nasço de novo, amado, eu também sou justificado, eu também sou vivificado e me torno filho, como ele também. Aleluias. Às vezes a nossa cabeça fica difícil de entender essas verdades, não é verdade, amados? Mas foi tudo que Ele fez por nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, amados. Tudo Ele fez por amor, amados. Não precisava. Ele não precisava vir. Ele veio porque Ele quis. Ele teve esse mesmo sentimento. Ele veio por nós. Ele nos amou primeiro. Diga, Ele me amou primeiro. E por causa do seu amor, Ele nos alcançou. O amor dele venceu a morte, venceu o pecado, venceu todas as dificuldades, amados, para nos alcançar. E Ele nos alcançou. Porque nós estamos nele e Ele está em nós. Nós temos uma nova vida. Nós somos a justiça de Deus. Porque Ele se fez pecado, hoje eu sou justiça. Porque Ele se fez condenação, hoje eu posso andar. Nenhuma condenação a mais para quem está em Cristo Jesus. Quem os condenará? Por que você se condena? Quem os condenará? Se é Cristo que morreu e ressuscitou. Ou seja, Ele pagou todos o preço. Amém? Quem nos condenará? Ele que se fez maldito, nenhuma maldição vai me pegar mais, amados. Glória a Deus. Não tenho medo de encantamento, de macumba, de macumbeira. Eu me lembro de uma história, eu estava ouvindo, que uma vez, o pastor Buddy, ele foi o apóstolo fundador do Verbo da Vida, e do lado dele tinha uma macumbeira. Aí a macumbeira jogou uma galinha preta lá no quintal dele. Eu achei engraçado. Aí ele pegou a galinha, jogou de volta assim: na próxima vez, mande assada. Da próxima vez, mande assada. Mandou as galinhas lá sem nada. Então, amados, nenhum encantamento pega a gente, amados. Mas pastor, às vezes você vai mexer com aquilo e tem retaliação. Tem, se você não sabe quem você é. Tem quando você não sabe a sua autoridade de exercer.
o nome de Jesus. Tem quando você dá lugar ao pecado, e aí o diabo tem legitimidade. Mas na hora que você pedir perdão, dizer, Senhor, me lava com teu sangue, e agora Satanás não tem direito sobre mim, você tem autoridade sobre ele. Só isso, amados. Ele nos deu o nome que está acima de todo outro nome. Esse nome pertence à igreja. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.